Hoje é segunda quinta-feira do mês. Segunda quinta-feira do mês de abril. E toda segunda quinta-feira do mês, o que a gente tem no programa? Logicamente que a gente tem uma aula aqui de direito, né? Com o meu amigo doutor Osmar Ventris. Boa noite, doutor. Boa noite, Guina. Tudo bem, doutor? Tudo em paz, Guina. Prazer estar aqui novamente. Bater um papo com o pessoal, né, Guina? Grande prazer receber o senhor mais uma vez aqui no Conversa com Guina Francisco, tá? E falo de boca cheia porque, assim, o senhor faz parte da minha vida, doutor. Obrigado. Isso Guina, aí, para mim, é um grande orgulho, tá certo? Tá? Mas, Guina, vendo os noticiários dos últimos dias, eu agora ouvindo no carro os noticiários, né, o que está acontecendo nas escolas, a violência agora abraçando a juventude, até chegando à infância também. Não é? Então, coisas que eu ouvi acontecendo em Campinas, que as pessoas não têm ideia, em Sorocaba, entendeu? São Roque, mas chegando aqui, aí eu vejo São Paulo como é que está, aí eu vejo um ministro da Justiça preocupado com as redes sociais e também prefeitos falando. E aí eu vejo também as providências que estão sendo adotadas. E é aí que o bicho pega. Tá? É muito difícil nós trabalharmos num país em que a cultura é uma cultura reativa, punitiva. Por quê? Olha só as medidas que eu ouvi tomando. Aumentar policiamento na escola. Aumentar guardas municipais nessa escola. Aumentar penalidade. Eu acho que assim, acho que nem aumentar, pôr, né? Pôr. Aí, vamos parar para pensar. Essas medidas já foram tentadas antes de várias formas. Violência na escola, para quem está nos ouvindo, sempre teve. Inspetores de aluno apanhando na Baixada Santista, em São Vicente, eu tive casos há 8 anos atrás. Inspetores de aluno apanhando, professores apanhando, tá? Em vários municípios. Diretores apanhando. Diretores apanhando. Família entrando na sala de aula e dando surra no professor. Entendeu? Então, isso vem acontecendo. Agora, como chegou numa escalada que houve morte, ganhou repercussão na mídia, então veio esse movimento todo. Muito bem. Mas vamos parar para pensar, quando eu falo que nós temos uma cultura retributiva, punitiva. Guarda municipal na escola. Para que serve? Ele pode revistar a mochila dos alunos? Não. Não. Ele pode dar uma geral nos alunos? Não. Não. Se o aluno tiver mal intencionado, ele vai entrar com isso? Vai. Vai. Camuflar da melhor forma possível. Exatamente. Aí, se ele quiser praticar alguma coisa dentro da sala de aula, ele vai praticar? Vai. E aí, para que vai servir, então, aquele policial, aquele guarda, aquele segurança particular na porta da escola? Para atender a ocorrência depois que aconteceu. Está entendendo? É um método não preventivo, é curativo. Curativo. É reativo. Reativo. Entendeu? Então, aumentar a pena é reativo. Você só aumenta a pena de quem? De quem já praticou algo de errado. Certo? Ou então, como outros aí chegaram a falar novamente, diminuir a maioridade penal para 15 anos. Tá, você vai diminuir a maioridade penal para atingir quem? Quem já fez.
o que é que nós teríamos? A minha crítica, e eu sou um pouco chato com isso, sou enfático com isso, a minha crítica é o seguinte: quanto se gasta para criar um sistema reativo? E quanto se gasta para um sistema preventivo? Prevenção custa infinitamente menos que a reação. Mas como prevenir? Ora, uma criança, um adolescente, quando ele arquiteta algum tipo de violência, ele tem um motivo. Não é do nada, oba, hoje eu vou fazer. Isso não acontece. Então, tem alguma causa que fez com que ele chegasse na conclusão de ter essa necessidade de adotar. Que causa é essa? É aí que está a prevenção. Identificar o que leva um aluno a pensar dessa forma e colocar em prática. Mas, doutor, assim, o senhor está trazendo isso, e eu estou relembrando aqui, até lá no começo, quando o senhor começou a ir no programa para falar a respeito, né, de todos os sistemas que são super importantes, e o senhor já falava lá atrás, né, sobre cultura da paz, exatamente, né, e resolução de conflitos. Né? O senhor falava aqui pra gente, né? Você que nos assiste, você vai lembrar disso, o doutor Osmar sempre falou isso, né? Isso tem que estar dentro da escola. O senhor até falava da roda de... Exato, círculos de construção de paz. Isso, círculo de construção de paz. Olha isso. Então, vejam bem, olha só. Nós vamos chegar no tema de hoje, tá legal? Eu comecei por aqui porque esse negócio está aqui na minha cabeça, está me chocando quando eu vejo pessoas gastando coisas em reações e não em evitar, tá? Qual pai se sente mais feliz ao ver que aquele que causou mal para o seu filho está sendo punido, ou o pai que prefere que nada aconteça para o seu filho? Nós temos que trabalhar para que nada aconteça ou minimizar ao máximo os acontecimentos. Vamos lá. Foi feito pesquisas internacionais com vários países, pela CIA nos Estados Unidos, onde foi constatado que matar, ferir, brigar não é necessidade de nenhum ser humano. Isso não é necessidade. Mas as pessoas matam, ferem, etc. O que vem a ser isso? Matar, roubar, a violência é uma estratégia de alguém que tem uma necessidade não atendida. Matar, atos de violência são estratégias para satisfazer uma necessidade não atendida. Que necessidade é essa? Aí então entra cultura de paz, círculos de construção de paz, justiça restaurativa, que nada mais é do que a coisa mais elementar deste mundo. Dar voz às pessoas. Dentro de um círculo de construção de paz, círculos de construção de paz nas escolas, é isso que eu faço, é isso que eu ministro, são essas palestras que eu dou nas escolas. Infelizmente eu vejo poucas escolas se interessando, mas interessante, sabe, Guina? Porque depois que acontece isso, as escolas telefonam, várias escolas telefonam para mim, desesperado para eu ir lá dar uma palestra. Mas daí eu vou dar a palestra e venho embora. E ficou pela palestra só. Não, gente. Tem que ter uma implantação de um sistema. O professor tem que saber sentir os alunos. Os alunos, quando entram na sala de aula, quando o professor tem a técnica de círculos, tá?
Não é que vai mudar a aula dele, não, que vai ser especialista, não é nada disso. Ele só vai saber se comportar de uma outra maneira. Tá? Por exemplo, antes de começar a aula, pergunta para os alunos, como que você está chegando? E aí o aluno, o professor, vai ter uma temperatura na sala de aula. Eu costumo dizer, um aluno chega e fala, hoje eu saí correndo, eu estava atrasado, nem café tomei, professor, mas estou aqui. O outro, não, professor, teve uma discussão lá em casa, estou meio chateado, mas estamos aqui. O outro fala, não, eu dormi bem, estou alegre, mas veja bem, o professor fica sentindo em que condições a sala está. Aí acontece o seguinte... Isso é muito importante, gente. É muito, muito importante. Exato. E até para você conduzir a aula, fica mais fácil, porque você sabe. Às vezes tem um aluno que não... Ali, né? O aluno não acompanha e você chama atenção que ele está disperso, coisa e tal, mas você não sabe o que ele está sentindo. Tá? Nós perguntamos, né? Isso já comentamos em outros programas, né? Nós sempre comentamos como você está, né? E torcemos para que a pessoa responda, eu estou bem. Mas nós não perguntamos para as pessoas como você se sente aqui agora. Olha, hoje eu estou estressado, eu estou cansado. Aí você tira a temperatura. Aí você vai identificar. Tá? Já houve situações de haver suicídio. E ninguém imaginar que aquela pessoa estava passando por dificuldade. Mas alguém se preocupou em perguntar como está se sentindo? Houve pesquisas também nos Estados Unidos sobre essa questão da violência na escola, de aluno entrar atirando, matando colegas na escola. Todos eles, sem exceção, apresentou uma característica comum. Sensação de não pertencimento à escola. Olha bem, esse sentimento de não pertencimento é um sentimento de não reconhecimento. É como se ele, na escola, não fosse nada. Houve uma época, hoje mudou, não é? Mas houve uma época que dividia-se a sala de aula entre os alunos mais adiantados e a fileira dos alunos atrasados. Não é? Qual é o sentimento dos alunos na fileira dos alunos atrasados? Qual é o sentimento? Nossa. Entendeu? Vendo os outros alunos se saírem bem, sendo elogiados, não é? Qual era o sentimento? Era o sentimento de não pertencer. E muitas vezes essas violências que são praticadas na escola é uma maneira do aluno falar, olha, é estratégia, lembra que eu falei? É estratégia do aluno ser notado, ser visto, olha, tá vendo? Racionalmente, as pessoas podem achar, não, mas isso não tem lógica, isso é louco. O que é loucura? O que é o ser humano? Acabamos de conversar com o Guina aqui agora, que as coisas acontecem dentro de nós que nós não dominamos. A forma de enfrentar o mundo, no nosso pensamento, nós não sabemos. O que eu estou falando aqui agora, quem está me ouvindo, cada um está interpretando de um jeito. E assim, né, doutora, puxando aí até pelo lado da escola, porque assim, tudo isso que o senhor está trazendo, tá? Para quem está nos assistindo, não é o defender a pessoa que fez a aula, de forma nenhuma, né? E nem justificar. Não. Mas é para realmente repensar em algumas situações do dia a dia, né, doutor? Tá certo? Porque assim, depois que acontece, como o senhor falou, aí não adianta mais. Aí tá vai certo? correr atrás. É punir mesmo, né? Infelizmente. Aí né? vem a punição. Tá, mas assim, até quando o senhor fala desse não pertencimento, né? A escola é a única instituição que você tem que ir por obrigação. Perfeito. Né? Não tem nenhuma outra coisa que você vai por obrigação. Perfeito. Tipo, nós estamos aqui porque nós gostamos de estar aqui, tá? Mas ninguém me obrigou a estar naquele lugar. Agora, a escola não. A escola não tem saída. E assim, não é um ano, não é um mês. Não. Né? No mínimo, aí são 10 anos ali dentro daquela instituição. É uma caminhada.
E daí, quando você não se pertence a isso, né, você não traz pertencimento a isso, logicamente que tem alguma coisa aí que você tem que arrumar, você tem que ajustar. Tá? Isso, né, que tem que ser repensado, realmente é isso que o senhor traz. Repensar nessas atitudes dentro da escola. Tá? Porque está muito fora, né, doutor? Muito fora. Em qualquer grupo, o Guina, quando a pessoa não se sente pertencendo ao grupo, não há como você atrair essa pessoa para o seu lado. Ela não se sente pertencendo. Se ela não se sente pertencendo, ela não tem alegria, ela não tem motivação. São as tais tribos, né? Exatamente. Entendeu? Então, veja bem. Mas, vamos lá. Se o sentimento de não pertencimento cria uma ação, cria uma estratégia, não é? O que leva a pessoa a não se sentir pertencendo? Muitas vezes, frustrações. Ela chega na escola, quando ela começa a estudar, ela tem uma autoimagem, ela tem uma autoestima. Conforme ela não vai acompanhando... Atingindo, né? Exatamente. A autoimagem dela vai baixando. Né? Entendeu? Quando a autoimagem... Que a autoimagem é aquilo que você pensa de você. É diferente de autoestima. Certo? Quando a autoimagem faz com que você não goste de você, não goste do que você vê no espelho, a autoestima também cai. Quando a autoestima cai, tá? Acontece 3 fenômenos com a pessoa, não é? A pessoa fica hipersensível. Uma palavrinha que você fale, ela já interpreta de uma forma negativa, entendeu? E às vezes, não sei se vocês já notaram, que às vezes a gente está brincando com alguém e esse alguém se ofende. Sim. Certo? Os outros não se ofendem, você brinca com todo mundo, mas um só se ofendeu. Porque aquilo que você falou, ele superdimensionou, ele está sensível, porque ele tem uma necessidade não atendida e você foi o gatilho para ele atingir aquela necessidade não atendida. Entendeu? E também ele passa a ser, com a autoestima muito baixa, o raciocínio dele passa a ser muito rápido, no sentido de ficar imaginando coisas onde não tem. Onde não tem. E se sentir culpado de tudo. Entendeu? Então veja só que complexidade de ações e reações vai acontecendo no cérebro da pessoa. E entendeu? Ali ela vai formulando algo para que elas possam se defender disso tudo. É uma estratégia. É uma estratégia. Entendeu? E além delas ficar assim, sensível, e também com o pensamento bastante acelerado do lado negativo, ela também, a questão pessoal dela, o relacionamento social dela, passa a ser bastante complexo. Por quê? Também para o lado negativo. Se você tecer uma crítica para ela, né, a roupa dela, olha, essa roupa não está bem em você por causa disso aqui, está rasgado aqui. Aquilo para ela é o fim do mundo, acabou o mundo para ela. Mas, principalmente, essa é uma reação muito comum nas mulheres, não é que não tenha nos homens, não é isso. Mas, se você elogia o cabelo dela, ela vai de imediato olhar no espelho para ver o que é que tem de errado no cabelo dela, porque aquele elogio foi uma crítica, entendeu? Foi uma ironia que foi aplicado contra ela. Então ela interpreta, veja bem, com a autoestima embaixo, a pessoa interpreta tudo negativamente. Negativamente, é verdade. Entendeu? E como que resolve isso? Identificando qual é a necessidade não atendida daquela pessoa.
Aí é que eu digo que quando você trabalha com justiça restaurativa, com círculos de construção de paz nas escolas, e existem técnicas especiais, exclusivas para serem aplicadas na escola, entendeu? O professor, ele está atento a isso, ele fica sabendo das coisas com antecedência, entendeu? Inclusive encaminhando soluções, inclusive agilizando, sendo o caso, a própria participação do Conselho Tutelar. E aqui eu faço também uma crítica aos conselhos municipais do direito da criança e adolescente. Os CMs-DCA têm verba para investir em programas pró-criança e adolescente. Eles têm que ser participativos, eles doutor. Eles têm que ser participativos, eles têm que ser proativos, e mais do que isso, é responsabilidade do CMDCA, programas, políticas públicas pró-criança e adolescente no município. Se o município não tem política pública eficiente pró-criança e adolescente, o CMDCA tem 90% de responsabilidade. Verdade. Eu cobro do CMDCA o seguinte: CMDCA, qual o CMDCA de todos os municípios do Brasil que faz um diagnóstico sobre a violência contra criança e adolescente no seu município? Qual CMDCA sabe quais são as necessidades do seu município no bairro tal, no bairro Y, para que, com a verba que tem, tem um mecanismo lá do fundo, possa chamar as entidades da sociedade civil e falar: gente, eu quero que apresente um projeto direcionado a solucionar este problema. O que acontece com o CMDCA, Guina? Quando tem o dia lá de repartir o dinheiro, vou dizer essa expressão, enche de entidades civis pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro, é verdade, doutor. Dinheiro para quê? Para que programa? Para qual política pública? Se o CMDCA não definiu. E, aliás, o CMDCA, nem muitos do CMDCA. Eu estou falando, gente, de carteirinha. Eu não estou chutando e não é porque eu li, não. Tá? Eu frequento CMDCAs o Brasil inteiro. E já fui presidente de CMDCA. Conselheiros do CMDCA não sabem o que é ser conselheiro. Conselheiro do CMDCA, eu não estou dizendo 100%, estou dizendo muitos. Então, por favor, quem faz direito não precisa se defender. Quem não faz direito precisa procurar a fazer e não se defender também. Não, até o senhor está falando isso, e, logicamente que a gente se coloca numa posição. Eu sou conselheiro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Santana de Parnaíba, né? E o senhor fala isso, logicamente que a gente se remete a muitas coisas, doutor. E realmente é isso. Não são todos. Não, então, não são todos. Eu não posso colocar todos dentro de uma caixinha e falar, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem CMDCAs e tem conselheiros excelentes. Então, veja bem, muitas vezes o CMDCA reserva dinheiro para capacitação do conselheiro tutelar, mas não reserva dinheiro para a capacitação do conselheiro do CMDCA. Isso mesmo. Entendeu? Então, o CMDCA não sabe, entendeu? Por exemplo, só para a gente ter uma noção, tá? Os carros em pistas simples têm que andar durante o dia com o farol aceso. Quem determinou isso? Foi o Conselho Nacional de Trânsito. Não foi lei, não foi o legislativo, não foi presidente, governador, vereador, não foi. Foi um conselho. E como que o conselho regulamentou isso? Através de uma resolução. Resolução vincula o Poder Executivo. Portanto, uma resolução do CMDCA no município vincula o prefeito, vincula o poder, entendeu? Então, mas o CMDCA tem as suas falhas. O prefeito também tem as suas falhas. O conselho tem poder através de resolução, e com a resolução ele tem poder de acionar o próprio Ministério Público para que aquela política pública seja executada. Vejam bem,
criança e adolescente é o único caso, exclusivamente o único, que a Constituição Federal diz que é prioridade absoluta. Portanto, não tem como se esquivar. E, portanto, políticas de justiça restaurativa, de círculos de construção de paz, construção de escolas de paz, é também responsabilidade do CMDCA. Quando eu fui presidente do CMDCA de Serquilho, eu levei para o meu município capacitação para todos os professores, diretores e coordenadores de ensino. Presidente do CMDCA de Itapeva, a Rosane, também levou para Itapeva, 63 escolas fizeram isso. Então o CMDCA, se estiver realmente interessado em política pública pró-criança e adolescente, esse ambiente que está correndo aqui agora, tá, de violência na escola, o CMDCA deveria estar na frente, tinha que ser protagonista para solucionar a causa disso. E deixa para os órgãos de segurança se responsabilizar pelas consequências disso. Tá? Então isso é um alerta que eu faço para vocês. Eu falo assim de uma forma enfática, gente, porque é uma coisa que mexe muito comigo, saber que há violência na escola e que existem mecanismos eficazes de prevenção. Para que isso não aconteça, né, doutor? Exatamente. Maravilha, a gente está aqui nesse segundo bloco aqui com o doutor Osmar Ventris, que, como eu falo para você, gente, é uma aula de direito, é uma aula aí de... Pelo amor de Deus, gente, esse homem é fera. E olha, tudo que está acontecendo aí no nosso país, infelizmente, né? Essa violência, principalmente nas escolas, né? E olha o que ele está nos trazendo aí, realmente, né? De toda essa formação, de toda essa informação que o doutor tem, tá? E olha, falta falar para vocês, tá? Não é hoje que ele está trazendo isso, ele sempre falou. E assim, não é porque aconteceu, tá bom? Assim, o prefeito, doutor, ele também tem que atender o desejo da população. E naquele momento, o que mais a população pediu foi o quê? Polícia e guarda na escola, tá certo? Ali ele teve que atender isso, por quê? Porque era a maneira dele acalmar essa população. Esses movimentos dos prefeitos, tá? Eles são importantíssimos, porque, veja bem, a população, ela quer segurança. E dentro da cultura popular de segurança na nossa cultura popular é realmente mais policiamento, penas mais pesadas, não é? E é exatamente dentro dessa toada que o prefeito tem sim que satisfazer para dar à população a sensação, pelo menos, de segurança. Segurança, isso. Entendeu? Mesmo. Porque se não tem a sensação de segurança, é o terror, é o medo. Tá? Então, parabéns aos prefeitos que estão tomando essas medidas, que estão ao alcance deles, porque é uma medida visível. Isso. E essa medida visível traz sensação de segurança para a população. E o que eu estou levando, que é capacitar as escolas para implantar um sistema de cultura de paz dentro da escola, é invisível para a população aqui fora. Isso, é verdade. Entendeu? Então, tem que casar as duas coisas. Quando você implanta dentro das escolas, tá, políticas de cultura de paz, você evita o acontecimento. Você evitando o acontecimento, você também aumenta a segurança do professor. Política de cultura de paz é bom para os pais dos alunos, para os alunos, e principalmente para criar um ambiente saudável para o professor poder trabalhar, exercer a sua profissão com dignidade.